Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu preciso que você dobre sua atenção nessa palavra e eu creio que o Senhor vai falar contigo. Esther capítulo de número 1, versículo de número 17. Esther capítulo de número 1, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos, e dirão: O rei Xerxes ordenou que a rainha Vaste fosse trazida, mas ela não veio. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nomes do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, creio eu que todos nós conhecemos essa passagem. A Bíblia diz que Xerxes, o rei, ele tinha uma rainha chamada Vaste. E a Bíblia diz que certa vez o rei estava na mesa com seus nobres, seus oficiais. A Bíblia diz que o rei mandou chamar a rainha Vaste para mostrar a sua beleza aos seus oficiais, porque a Bíblia diz que a rainha Vaste, ela era muito bonita. Só que a Bíblia diz, quando falaram para ela: o rei está mandando vocês comparecer diante do seu senhorio e diante dos oficiais que estão com o rei, a Bíblia diz que a rainha Vaste, ela desobedeceu a ordem do rei, ela não foi. E por esse motivo o rei ficou indignado com ela, o rei ficou furioso. Aí a Bíblia diz que um dos conselheiros do rei, Memucã, começou a falar para o rei: rei, o que essa mulher fez é abominável. Se as outras mulheres ficarem sabendo, vão fazer a mesma coisa. As mulheres poderão desprezar os seus maridos por causa da atitude de Vaste. Porque quando você chamou Vaste, Vaste não obedeceu você. Se ela não obedeceu você, que é rei, que é o senhorio, quanto mais as outras mulheres vão ser submissas aos seus maridos. Então baixa o decreto, rei, dizendo para toda mulher obedecer o seu marido. Então perceba um detalhe. Olha que interessante. Por que o decreto foi baixado? Por que o rei baixou um decreto dizendo para as mulheres ser submissas aos maridos? Por causa da atitude da rainha Vaste. A atitude da rainha Vaste poderia levar outras mulheres a fazer a mesma coisa, porque a Bíblia diz assim: Memucã falou assim: rei, hoje mesmo as mulheres persas e nobres ficar sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira que ela. Isso pode provocar uma discórdia sem fim. Então percebe que a atitude da rainha Vaste poderia fazer com que outras mulheres fizessem do mesmo modo. Tem pessoas que esperam tanto em você que vai agir de acordo com a sua conduta. Tem pessoas que você é um exemplo para ela, por isso que ela age de acordo com você. A rainha Vaste, filho, era um exemplo para aquelas mulheres, só que da maneira que ela agiu ali, ela agiu errado. Então a atitude dela poderia levar outras pessoas a fazer a mesma coisa, a não ser submissa mais seus maridos. Então percebe que com a atitude daquela mulher, outras pessoas iam agir do mesmo modo. Só que eu quero que você entenda. Por que o rei baixou o decreto? Dizendo para as mulheres ser submissas aos maridos. Por causa da desobediência de Vaste. Já parou para pensar que o decreto só foi dado porque ela desobedeceu? Por que Deus deu a lei para o homem? Lá em Êxodo para Moisés. Os mandamentos. Por que Deus estabeleceu a lei? Porque o ser humano era desobediente. Por isso que foi imposta a lei. Para o homem obedecer. Está entendendo? Por isso que Deus deu os mandamentos. Para o homem obedecer. Mandamento. O mandato do Senhor. Por que Deus deu a lei? Por que nessa passagem também o rei baixou o decreto? Porque Vaste estava desobedeceu o rei. Só que escuta isso aqui, se você não deu glória a Deus com isso, a Bíblia diz que Memucã, ele vai dar um conselho para o rei, ele vai falar assim, presta atenção, no versículo de número 19, Esther 1:19. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto, que seja incluído na lei, irrogáveis de persas e de Média, determinando que Vaste nunca mais compareça na presença do rei Xerxes, e também dê ao rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Olha o que Memucã falou: rei, já que ela não te obedeceu, então tira a coroa dela e dá para outra. Tira, olha o que ele disse, presta atenção no 19, olha o que ele falou: tira, dê também, rei, a posição de rainha a outra pessoa melhor do que ela. Sabe o que Memucã falou? Rei, já que ela não obedeceu você, ela não merece ficar com coroa na cabeça. Tira dela e dá para outra. Por quê? Porque ela desobedeceu. Desobediente não tem direito de carregar coroa. Coroa se fala de honra. Então percebe que desobediente não fica com honra. Você quer prova que desobediente não fica com honra? Quando Saul desobedeceu o Senhor, o que Deus fez? Deus falou: não quero mais Saul no governo. Não quero mais ver Saul como rei. Porque Deus não deixa desobediente com honra. Aí Deus falou: o quê? Vou dar para Davi. Aí nessa passagem, quem é que vai ser coroada rainha no lugar de Vaste? É Esther. Porque Esther era submissa ao rei. Era uma mulher de caráter. Então percebe que desobediente não fica com coroa na cabeça. Por que Vaste perdeu a coroa?
porque ela não soube guardar a coroa, não soube guardar a honra, não soube ter obediência ao rei, não soube ser submissa ao rei. O que Jesus falou em Apocalipse? Eis que eu venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Vasti perdeu a coroa, não guardou a coroa. Jesus falou, guarda a coroa, guarda a honra que você tem. Só que Vasti não guardou a coroa, ela perdeu a coroa. Eita glória, ela perdeu a honra que ela tinha. Foi dada para quem? Para Esther, para alguém que era melhor do que ela. Lembra quando Saul perdeu a presença? O que Samuel falou? Ei, Saul, o Senhor já tem outro melhor do que você. Filho, se você não guardar o que Deus te deu, não guardar a honra que Deus te deu, você pode perder. Eita Jesus, tem gente que está perdendo benefícios de Deus. Lembra de Jacó e Esaú? Esaú vendeu o direito de primogenitura por um pratinho de lentilha, perdeu o direito que tinha. Tem pessoas perdendo o direito que tem. Só que percebe um detalhe. Olha que negócio interessante. Quando a rainha Vasti desobedeceu, o que Memucã falou? Memucã falou, rei, vou te dar um conselho, tira a posição dela de rainha e dá para outra melhor. E quem é que vai ser escolhida no lugar de Vasti? É Esther. A Bíblia diz que Esther, ela era órfã de pai e mãe. Ela era criada por seu tio Mardoqueu, se não me falha a memória. A Bíblia diz que Mardoqueu que cuidava dela. Esther era órfã de pai e mãe. Só que foi ela que foi recebida com honra. Olha que tremendo. Olha que forte isso. Sabe o que eu acho interessante? Que o nome da Esther verdadeiro era Hadassah, mas ela era conhecida como Esther. Porque olha o que está escrito em Esther 2:7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassah, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça também era conhecida como Esther. Era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Então percebe que Mardoqueu tomou ela como filha. Ele adotou. Esther era uma filha adotiva. Hadassah, aliás, era uma filha adotiva. Só que percebe um detalhe. Ela era chamada de Hadassah, mas conhecida como Esther. Hadassah, o nome Hadassah significa murta. Sabe o que é murta? Uma planta cheirosa, uma planta perfumada. Na cultura judaica, essa planta, ela é um símbolo de beleza. Esther, ela tinha isso por quê? Porque ela, pelo caráter dela, ela era uma mulher bonita, atraente. Então percebe, por isso que o nome dela é Hadassah, murta, porque essa planta era perfumosa, cheirosa. Então percebe, isso significa o perfil dela, o caráter de Hadassah, o caráter de Esther. Então percebe que Hadassah significa murta, que é um símbolo de beleza no povo, na cultura judaica. Só que percebe que Esther significa estrela. Então, ou seja, ela era chamada de Hadassah, mas mais conhecida como Esther. Olha que negócio interessante. Tudo isso está se atribuindo ao próprio caráter que essa mulher tinha. Só que uma coisa que eu achei interessante, irmão, você vai ver que ela agradou o rei. E por esse motivo, ela foi escolhida como rainha no lugar de Vasti. Então percebe, para receber a honra, ela teve que agradar o rei. Olha que tremendo. Para ela receber a exaltação, teve que agradar o rei. Por que Jesus foi elevado à direita do Pai? O que o Pai falou em Mateus 3,17? Este é meu filho amado de quem me agrado. Então percebe que o Pai se agradou do filho. E o Pai colocou o filho aonde? A mais alta posição, à direita. Então percebe que para o Pai exaltar, ele tem que ter com prazo. Ele tem que se agradar de você. A mesma coisa nessa passagem. A rainha Esther também só foi coroada como rainha porque ela agradou o rei. Deus só dá exaltação, só dá honra para quem agrada a ele. Fique com essa palavra em nome de Jesus.